Nós estamos na antevéspera do Santo Natal. Este é o 4º domingo do tempo do Advento, o último dos domingos do Advento. Amanhã, véspera de Natal. É um tempo todo especial. É verdade que na rua a gente sente o corre-corre do comércio, o trânsito fica mais intenso, a gente sente que há alguma coisa no ar. Infelizmente, muitas vezes o que há no ar é o corre-corre de quem corre sem saber para onde vai. Não, vamos nos acalmar. Vamos nos acalmar. Os motivos da celebração que um cristão tem são outros. É o Cristo nosso Senhor. É o Messias cujo Natal vamos celebrar. É aquele que o Pai nos mandou como Salvador. É para Ele que nós corremos. E quem corre para Ele não corre à toa. Está aqui. Não nos deixemos levar pelo espírito mundano do Natal. Existe um espírito cristão do Natal e um espírito mundano do Natal. Cuidado, queridos irmãos, cuidado para que nós cristãos não vivamos o Santo Natal como pagãos. A nossa esperança é o Cristo Senhor. A nossa esperança é aquele que nasceu para nós de Maria Virgem, para ser sorriso de Deus, presença de Deus, salvação de Deus. Isto sim. Então, que neste último domingo, antes do Natal, sirva para que a gente pare, sirva para que a gente realmente se coloque diante de nosso Senhor, daquele que é o presente de Deus para nós, daquele que é a salvação que o Senhor nos mandou. A profecia de Miqueias, tu, Belém de Judá, a profecia que os sábios vão citar para Herodes. Quando Herodes, aperreado com os magos que vieram ver o menino que é rei, ele pergunta: onde nascerá esse menino? Os magos citam esta profecia. Em Belém, porque está escrito: tu, Belém, de ti sairá o rei, aquele que governará Israel, o meu povo. Mas, primeiro, quem foi o profeta Miqueias? Em que tempo ele viveu? Miqueias viveu 800 anos antes de Cristo. Essa profecia é do século VIII antes de Cristo. Está certo? Miqueias viveu no mesmo tempo do profeta Isaías, com a diferença é que Isaías era um profeta da capital, de Jerusalém, um profeta chique, vamos dizer assim, era um homem culto, de corte, e o profeta Miqueias era matuto, era homem da roça. O profeta Miqueias vivia perto, sabe de onde? De onde hoje está esta bendita faixa de Gaza, de onde os palestinos jogam mísseis para Israel. Vocês estão vendo? A nossa fé não vem das nuvens, não. Vem do chão mesmo. Miqueias vivia por ali, por perto. E viveu num tempo muito difícil, muito difícil. Havia uma potência econômica e militar terrível na época, a Assíria, que ameaçava abocanhar tudo. A Assíria foi quem destruiu, pouco tempo depois, o reino de Israel, o reino do norte. Pois bem, diante deste tempo de aperto, diante deste tempo de angústia, o profeta, em nome de Deus, anuncia a salvação. Ele viveu no tempo do rei Acais. Acais e Ezequias, sobretudo o rei Ezequias. Mas veja, por esta época o profeta Isaías também disse: a virgem conceberá, dará à luz um filho. Que coisa interessante. Olha agora a profecia de Miqueias. Miqueias olha a situação desastrosa de Judá, de Israel. Miqueias vê o perigo de que o povo de Deus seja destruído. E neste ambiente de escuridão, de medo, Miqueias anuncia a salvação. Isto tem bonito na palavra de Deus. É uma palavra que não tem medo da treva. A palavra de Deus não tem medo dos redemoinhos do mundo. Ali ela leva a luz. Ali ela leva a certeza. Ali ela leva a esperança de salvação, porque é uma palavra de Deus. Olha aqui. Assim diz o Senhor: tu, Belém de Éfrata. Existia outra Belém na Terra Santa. Aqui é a Belém de Éfrata,
a Belém que fica pertinho de Jerusalém. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Por que o profeta fala de Belém? Porque é a cidade do rei Davi. O que o profeta está dizendo em nome de Deus é que a casa de Davi não será destruída. É que a esperança de um rei justo, santo, vindo da casa de Davi, continua de pé. De ti há de sair aquele que dominará em Israel. O dominador de Israel não será um estrangeiro, não será Nabucodonosor, que virá. Dario, Ciro, um César, esses virão para dominar, mas o seu domínio será destruído. Será passageiro. Não, virá um dominador para sempre, que domina com amor. Um descendente de Davi, um ungido, um Mexia, um Messias, ou em grego, um Cristo. Nunca esqueça isso. Mexia é uma palavra hebraica, significa ungido, consagrado com o Espírito Santo. Em grego, a palavra é Christos, que significa ungido, consagrado. Vocês podem perguntar, ô Dom Henrique, por que esse negócio de hebraico e de grego? É que o hebraico é a língua do Antigo Testamento. O hebraico é a língua do povo de Israel. Está certo? Mas quando Jesus nasceu, não se falava mais o hebraico. O hebraico ficou como o latim, uma língua só para o culto. O povo mesmo, na época de Jesus, falava aramaico. E o aramaico é diferente do hebraico um pouco, como o português e o espanhol. Mais ou menos assim. Então falava-se o aramaico. Mas lembre, nesta época, quem mandava no mundo era Roma. No Império Romano se falava o grego. Era o inglês da época. Então a gente fala português, mas muita gente, e sobretudo nas cidades mais desenvolvidas, sabe inglês. Então, se falava o aramaico, na época de Jesus, na época do início da igreja, se falava o aramaico e o grego, sobretudo nas cidades. Então, os textos do Novo Testamento foram escritos em grego. E o Antigo Testamento, já antes de Cristo, atenção, já antes de Cristo, lá pelo século II antes de Cristo, também foi traduzido do hebraico para o grego. Então, as línguas bíblicas são o hebraico, um pouco o aramaico, porque alguns textos do Antigo Testamento estão escritos em aramaico, e o grego, que é a língua do Novo Testamento. É por isso que às vezes eu digo em grego, em hebraico, para que vocês entendam um pouquinho o sentido das palavras. Por exemplo, Belém. Belém. Jesus tinha que nascer em Belém mesmo. Belém é a cidade de Davi. Sabe como se diz Belém em hebraico? Bet-Helém. Veja, Helém em hebraico, sabe o que é Helém? É pão. Helém é pão. Bet é casa. Belém, Bet-Helém, casa do pão. Exatamente, nasceu o pão da vida. Nasceu aquele que é o alimento da humanidade. Veja como é interessante. Às vezes é útil, é importante saber um pouquinho o sentido daquela palavra na língua original. Então, tu, Belém, tu, casa do pão, cidade de Davi, cidade de onde vem o rei Davi. Tu, Bet-Helém, veja, tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Dominará no antigo Israel e dominará no novo Israel, que é a igreja. Você pode dizer, mas Dom Henrique, os judeus não acreditaram em Jesus. O povo de Israel não acreditou. É verdade, é verdade. Um resto de Israel acreditou. Desse resto nasceu a igreja. Alguns pobres, os apóstolos, alguns sacerdotes, alguns fariseus acreditaram. Deste resto de Israel, conforme as profecias, Deus formou o novo Israel. Deus é fogo. Pega o que não tem valor, pega um restinho, um rebento, e dele faz uma muda nova. Um povo novo, a igreja.
Mas veja, mesmo o antigo Israel, que não acreditou em Jesus, espera Jesus. Porque espera o Messias. Israel continua esperando o Messias. Uma coisa que é comovente, quando os nazistas mataram 6 milhões de judeus, muitos judeus entravam nos fornos crematórios para serem assassinados cantando, dizendo: eu creio que o Messias virá. Eles não sabem que o Messias é Jesus. Mas no fim dos tempos, nós celebramos isso o advento todo. No fim dos tempos, o Messias virá em glória, para levar a plenitude, para coroar, para dar a amarração final à sua obra de salvação. E quem é este Messias? Pense no susto que os judeus vão ter. É Jesus, nosso Senhor. Então, tanto eles como nós esperamos. É muito importante, celebrando o Natal do Cristo que veio, viver na espera do Cristo que vem. Que vem. O cristianismo olha para o futuro, não é para o passado. O passado ele celebra na Santa Liturgia. Celebra, recebe a graça daquele acontecimento celebrado e se enche de força para caminhar para frente, para a plenitude daquilo que há de vir. Agora, o lindo é isto: aquele que vem, nós sabemos quem é. Aquele que vem não é diferente, não é um estranho daquele que veio. Então, esta palavra de salvação, esta palavra de esperança do profeta Miqueias, serve ainda hoje para o antigo Israel e serve para o novo Israel, que é a igreja. E serve para cada membro da igreja, cada membro do corpo de Cristo. Serve para mim, serve para você. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre 1000 povoados de Judá, de ti, casa do pão, Bet-Helém, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Que coisa linda! Veja, o profeta diz que a origem deste que vem é antiga. Sim, é antiga, porque é do tempo de Davi. Miqueias viveu 250, 300 anos depois de Davi. Então Davi já estava lá no antigo, no passado. Então ele diz: suas origens vêm de tempos remotos. Nós cristãos sabemos que as suas origens não só vêm de tempo remoto, mas vêm da eternidade. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É o hoje da glória, é o hoje do céu. A igreja na liturgia coloca no missal, para a missa da noite do Natal, essa frase do Salmo 2. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje, no hoje do meu coração, no hoje sem princípio nem fim, eu te gerei. Por isso o profeta diz: olha como é bonito. Sua origem vem dos tempos remotos, desde os dias da eternidade. Que coisa linda, que coisa linda. No maior desespero, no maior aperto, no maior medo do povo de Israel, o profeta diz: não tenhas medo, não tenhas medo. Tu serás moído pelas malvadezas da história humana. Deus não coloca a gente numa redoma, não, viu? Mas a salvação para ti. Não tenhas medo. E como Deus faz? Deus escolhe uma cidade pequena, Belém. Veja, o próprio profeta diz pequenina, entre os 1000 povoados de Judá. Pequenina. Não é Jerusalém, é Belém. De ti sairá o rei. De ti. Porque Deus é mestre em pegar o que não tem valor, o que neste mundo não conta, para a partir daí salvar e mostrar sua força. Mas vejam ainda outra palavra misteriosa desta leitura: Deus deixará seu povo ao abandono. Oh meu Deus, por que fazes assim? Por que às vezes a gente parece, diz o profeta Malaquias diz assim: ô Senhor, por que é que às vezes o Senhor nos trata como o peixe do mar, sem dono? Chega um, joga a rede e leva tudo para casa e faz a festa. Por que, Senhor? Na Bíblia os profetas reclamam de Deus, viu? Porque não entendem, como eu não entendo, como você não entende o modo de agir de Deus. Deus não age segundo a nossa lógica.
Deus age segundo a lógica dele, que é uma lógica de amor, de salvação, de vida, de bem, de verdade, de graça, de paz, mas uma lógica que me ultrapassa. Olha, na minha vida eu estudei muita teologia, viu? Ainda estudo mesmo. Mas você pensa que o estudo faz a gente entrar no coração de Deus? Faz não. No coração de Deus você entra de joelho dobrado, rezando. O estudo serve, se for para alimentar a sua oração. Se for só o estudo das coisas de Deus sem oração, você fica feito Satanás, que sabe que Deus existe e, no entanto, está no inferno. A gente tem que entender isso. A lógica, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Olha o que o profeta diz. Deus deixará seu povo ao abandono. Até quando, Senhor? Olha aqui, olha. Até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Vamos lá. Uma mãe vai dar à luz. É a mãe do Messias. É a mãe do Messias. O evangelho daqui a pouco vai falar sobre Nossa Senhora. É ela. Veja, meus irmãos, Maria não é salvadora, mas Maria é instrumento da salvação. Maria não é o centro é Cristo. Mas já notaram que Maria está sempre junto do centro? Já notaram que na hora da virada, quando tudo parece perdido e se anuncia a salvação, esta mulher vestida de sol, esta mulher misteriosa aparece? Ela vai dar a luz. Vai dar à luz o Salvador. E Maria, eu já disse aqui, é a imagem da igreja. Então, esta mulher que vai dar à luz é a Virgem Maria. E é também a igreja. Porque na pia batismal, a mãe igreja dá à luz a novos filhos. Eu nasci desse útero, que é a pia batismal. Você nasceu. Nós somos irmãos, mas irmãos mesmo. Nascemos da mesma mãe católica. Segundo a carne, segundo a natureza, temos várias mães. Mas segundo o Espírito de Cristo, do Messias que veio, do Messias que ressuscitou, do Messias que deu o seu Espírito, nós nascemos da mesma mãe, do útero aguado. Veja, da água e do Espírito, da água que é símbolo do Espírito. Então, Deus deixará o seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz. E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Que história é essa de resto dos irmãos? Aqui só entendendo como vivia o povo de Israel. É que nesta época, lembre, Judá e o reino do norte e o reino de Israel eram separados. Então aqui o profeta anuncia que quando vier o Messias, ele reunirá os filhos de Deus dispersos. Ele reunirá o povo de Israel. E é verdade. Reunirá na fé, sejam os judeus, sejam os pagãos, numa só fé. Pois bem, e olha aqui, esse menininho tão fraco que vai nascer em Belém, olhe, ele não recuará. Apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Isso. Glória a Deus nas alturas, os anjos vão dizer, paz na terra aos homens, por ele amados. Vamos entender? Me diga, os homens vivem em paz? Experimente andar na cidade de noite para você ver se você tem paz. Veja, as guerras. Vão nos hospitais públicos para ver se há paz. Então, a profecia não se cumpriu, a profecia está se cumprindo. Jesus trouxe o reino. Jesus inaugura o reino, mas o próprio Jesus explicou que esse reino vai crescer como o fermento na massa, vai crescer como o grão de mostarda, vai crescer como o trigo e o joio neste mundo, vai demorar a se desenvolver como a rede puxada do mar. E Nosso Senhor inaugurou o reino. Agora preste atenção, duas coisas. Primeiro, quem acolhe o reino que Jesus trouxe, já experimenta a paz. Já experimenta esta palavra, ele mesmo será a paz. Sim, ele disse, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Está certo? Quanto mais a gente se abre para Cristo, mais a gente experimenta a paz e se torna instrumento da paz, transmissor da paz. No entanto, esta paz plena de que fala o profeta,
Esta paz de que falou o contemporâneo de Miqueias, o profeta Isaías, contemporâneo de Miqueias, lá no capítulo 11. Lembre o que Isaías diz. Você está lembrado? O que é que diz Isaías 11? Fala sobre o Messias. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. A mesma história de Miqueias. Um brotinho, veja, um rebentozinho, vai sair do tronco de Jessé. Quem é Jessé? O pai do rei Davi. Olha aí novamente, a família de Davi. Olha aí novamente, Belém pequenininho, um raminho do tronco. Veja, e diz aqui, não é? Que sobre ele vai pousar o Espírito do Senhor. Mas veja o que vai acontecer. Diz que quando ele vier, o lobo então será hóspede do cordeiro. Isaías 11:6. O lobo será hóspede do cordeiro. O leopardo vai se deitar ao lado do cabrito. O bezerro e o leãozinho pastam juntos. Uma criança pequena toca os dois. A ursa e a vaca estarão pastando, suas crias deitadas lado a lado. O leão, assim como o boi, comerá capim. O bebê vai brincar no buraco da cobra venenosa. A criancinha enfia a mão no esconderijo da serpente. Ninguém fará mal, ninguém pensará em prejudicar na minha santa montanha, pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Está aí. Isso é quando o Messias vier. Por isso Miqueias diz, ele mesmo será a paz. Olha aqui, olha. Veja como as profecias coincidem. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. É o que os judeus dizem para a gente. Diz, como é que o Jesus de vocês é o Messias, se nada disso que as profecias disseram aconteceu? Cadê a paz? Cadê a fartura? Cadê a vitória sobre o pecado e a morte? Aí é que está, o próprio Jesus explicou. Basta ver as parábolas sobre o reino de Deus. Jesus inaugurou o reino já está presente. E aquele que acolhe Jesus, aquele que se abre para Jesus, já experimenta essa paz. No meu coração, no seu coração, se a gente for aberto para Jesus, viu? O lobo e o cordeiro vão pastar juntos. Aquelas guerras que tem no seu coração, aquelas incoerências, elas vão, à medida que você se abre para Jesus, elas vão sendo pacificadas. Você vai se enchendo da sabedoria do Senhor, como as águas enchem o mar. Conforme disse o profeta Isaías, contemporâneo de Miqueias. E repito, à medida que você vai se abrindo assim, o que está ao seu redor também vai se transformando. São Serafim de Sarof dizia assim na Idade Média, conserva em paz o teu coração, e uma multidão se salvará ao teu redor. A paz, ela é difusiva. Mas essa paz ainda é provisória. Essa paz, exatamente como a profecia diz, de toda a criação, de tudo, é na manifestação final de Cristo. É por isso que eu digo, os judeus e nós cristãos temos a mesma esperança. A diferença é que eles não sabem dar o nome a essa esperança. E nós sabemos quem é a esperança, é Jesus. Quem é a paz é Jesus. Quem é a vida é Jesus. Quem é a salvação é Jesus. Eis aqui. Então não brinquem com a palavra de Deus, porque ela é viva, é verdadeira, ela é eficaz. Então, essa palavra também é para você. Abra-se para Jesus hoje e você experimentará a paz. Não estou falando aqui de um sentimento meloso. Não, é muito mais profundo. É a paz que nasce da certeza segura, da fé invencível de que Deus está conosco, de que Deus tem nossa vida nas mãos, de que nós temos um dominador, mas é um dominador de amor. Olha aqui, veja, de ti, Belém, há de sair aquele que dominará, mas é um domínio de amor, é um domínio pelo coração. Meu dominador é o que morreu por mim, meu dominador, meu rei, é o que está chagado por mim. Vá, abra o coração para o Messias, o que veio, o que virá, mas o que vem a cada dia. Ah, Dom Henrique, mas minha família é toda desajustada, eu tenho uns filhos que são um inferno para mim. Ótimo, quer dizer, ótimo jeito de dizer. Está tudo troncho ao seu redor? Abra-se para Cristo, vá. Conserve em paz o seu coração. E uma multidão se salvará ao seu redor.
ao invés do inferno, das brigas, do estresse do mundo dominarem você, a sua paz é que vai se difundir para o mundo. Acolha o Senhor. Ah, Dom Henrique, mas eu vivo cheio de achaque, cheio de doença. E onde é que está Deus que se esqueceu de mim? Deus não esqueceu de você. Deixe Ele entrar na sua vida, que os seus achaques, suas doenças terão um novo sentido. E você descobrirá a paz, mesmo na dor. Veja. Ah, mas eu tenho uma ferida no meu coração, uma mágoa, um rancor. Eu tenho uma fraqueza moral que não consigo vencer. Abra-se para Cristo. E Cristo liberta você. Cura o seu coração. Pacifica a sua vida. Lhe dá a paz. Então essa paz que Jesus trouxe com a sua bendita vinda em Belém, esta paz é real. E ela está presente entre nós. Deus é Deus de perto. É Emanuel. Eu estarei convosco todos os dias. E um dia, no dia de Cristo, ela se manifestará em plenitude. Compreendeu? Está vendo como a palavra de Deus é? Neste quarto domingo do Advento, último domingo antes do Natal, dia 23 de dezembro. Reze por mim hoje. Porque hoje eu estou aniversariando de primeira comunhão. Eu recebi minha primeira comunhão no dia 23 de dezembro. Tá certo? Então reze por mim hoje. Muito bem, vamos rezar o Salmo 79. E é muito bonito, porque esse salmo vai pedir a Nosso Senhor pela vinha. Quem é a vinha? A vinha é a casa de Israel. A vinha é a igreja. E vai dizer, olha... Pousai a mão por sobre o vosso protegido, por sobre o vosso ungido, por sobre o vosso Messias, o Filho do homem que escolhestes para vós. Ou seja, a gente pede que Deus olhe o Messias. É isso. Você pode dizer, Dom Henrique, que coisa esquisita é essa? Pedir que Deus olhe o Messias, olhe Jesus. Pai Santo, olhe o teu Filho Jesus. Olha, ele tem as marcas da paixão. Olha o teu eleito. Olha o teu Messias que morreu, que se entregou com amor. Em nome do teu Messias, dá-nos a salvação. Em nome do teu Messias, Jesus, purifica de nossos pecados. Em nome de teu Messias, faze logo que venha o teu reino com toda a glória. Em nome do teu Messias, sustenta-nos, Senhor, Deus de Israel. É essa a oração do Salmo. Olha, está aí. A liturgia da igreja é uma coisa linda, mas se não tiver quem explique... Ainda bem que os padres explicam direitinho na homilia. E aí você vai poder entender por que essa leitura hoje. Por que esta leitura neste quarto domingo do Advento? Veja, vamos entender. Essa aqui vale a pena a gente acompanhar versículo por versículo, de tão bonita que é. Que você vai dizer, Ave Maria, que coisa linda. Repare, irmãos, ao entrar no mundo, olha, ao entrar no mundo, na hora que Gabriel anunciou a Virgem Maria, e na hora que Maria disse, eis a serva, faça-se, o verbo se fez carne. Ele entrou no mundo. Ele entrou no ventre da Virgem. Ele tornou-se embrião. Agora veja o que ele disse ao entrar no mundo. A carta aos Hebreus diz, escute só, ao entrar no mundo, Cristo afirma, tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Que coisa linda. O filho entra no mundo rezando. Jesus entrou no mundo rezando e saiu do mundo rezando. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja como é bonito. Maria reza e diz, faça-se. O filho naquela hora se encarna, se faz homem e diz, faça-se, Pai. Que coisa mais linda. Não se pode crer sem fazer a vontade de Deus. Até o Filho Santo, que é Deus, fez-se obediente. E São Paulo vai dizer, obediente até a morte e morte de cruz. Veja, o mistério do Natal já traz a marca da cruz. Já traz a marca da obediência. Então, escute só. Ao entrar no mundo, Cristo afirma, tu não quiseste vítima nem oferenda. Pai, os cabritos, os bodes, os touros, os pombinhos que se matam no templo, da antiga lei,
não conseguiam apagar os pecados. O cordeiro vai morrer e não sabe por que vai morrer. O cordeiro não pecou, quem pecou foi aquele que ofereceu o cordeiro. O cordeiro não tem amor a Deus, é um cabritinho, é um boi. Não, mas agora é o filho. Olha, pai, tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Para quê? Para que eu possa ser a vítima que te agrada. Olhe para que é que Jesus vem? Para se oferecer por nós. Só que com amor. Um cordeirinho era oferecido lá na marra. Jesus se entrega livremente na noite em que ia ser entregue, abraçando livremente a paixão. Por amor, ele vai dizer no Evangelho de João: o mundo saberá que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Exatamente. A entrega de Jesus é uma entrega por amor. A entrega de Jesus é uma entrega livre, amorosa e uma entrega por nós. Por isso tem todo esse valor. Por isso tem um valor infinito. Porque além de ser a entrega do próprio Filho de Deus, é uma entrega de amor. É uma entrega livre. Uma entrega absolutamente livre, amorosa. Está certo? Então, vamos lá. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que venho. No livro, no Antigo Testamento, no livro da lei, está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Repare que coisa linda. Está aqui o mistério do Natal. Está aqui porque o Cristo veio. Ele já existia eternamente. Como disse a primeira leitura, suas origens são dos dias da eternidade. Como diz o Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Está aí. Mas ele agora vem para fazer a vontade do Pai. Continuemos com a leitura. Depois de dizer: tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Para fazer a tua vontade, Pai. Passei 9 meses, feito feto, feito embrião no ventre de uma mulher. Recebi dela a alimentação. Recebi dela as características físicas, a herança genética. Para fazer tua vontade, Pai, para mostrar que tu te revelas aos pequenos, nasci pobre em Belém, entre os pobres. Para fazer a vontade tua, fui fugitivo no Egito. Vivi toda uma vida em Nazaré, uma vida besta, pequena, miúda, para fazer a tua vontade, Pai. Para fazer a tua vontade, saí pela Terra Santa, não tinha nem onde reclinar a cabeça, não tinha nem tempo para comer. Para fazer a tua vontade, Pai, preparei a igreja e entreguei a minha vida pela salvação da humanidade. Sempre para fazer a tua vontade. Para que a humanidade fosse salva. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está aí. Então existe um novo sacrifício. O sacrifício agora não é simplesmente de animais. Não é o sangue do animal que tem valor. Não. O que tem valor é o amor de Cristo. Por que é que o sangue de Cristo é tão precioso? Porque é o sangue derramado com amor. Primeiro é o sangue do próprio Filho de Deus. E segundo, derramado com amor, por amor ao Pai e a nós. Aí o autor da carta aos Hebreus diz: com isto, ele, o Cristo, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. O primeiro sacrifício são os sacrifícios do Antigo Testamento. Estão supressos. Por isso, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Acabou-se a economia, quer dizer, a lei sacrificial do Antigo Testamento. Então, suprimiu o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Qual é o sacrifício do Novo Testamento? O sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. É graças a esta vontade que Jesus fez. Eu vim para fazer a tua vontade, Pai. Quer dizer, é graças a esta obediência de Cristo, até a morte, até derramar o sangue, que nós somos santificados.
pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, quer dizer, da vida de Jesus Cristo, realizado uma vez por todas. Então, Cristo se fez homem, o Filho se fez homem, para amorosamente, obedientemente, se entregar por nós ao Pai. E esta entrega foi até a cruz. E é esta entrega amorosa que nos salvou. E esta entrega, realizada uma vez por todas, se torna presente em cada Eucaristia. Veja a importância da missa. Cada vez que celebramos o santo sacrifício da missa, a entrega de Cristo, a oferta de Cristo, o Cristo entregue, o Cristo ofertado, o Cristo sacrificado, que agora é ressuscitado no céu, torna-se presente sobre o altar. E para quê? Para que a gente entre nessa entrega, para que a gente se entregue com Ele, para que a nossa entrega, que é tão fraquinha, agora tenha gosto de eternidade. Não é bonito? Fica a lição. Cristo por nós se fez homem, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Você pode encontrar isto no hino antigo da igreja. Um hino antigo, olha, é um hino que é antes com toda certeza, que a igreja já cantava lá pelos anos 40. 10 anos depois da ressurreição de Cristo já se cantava esse hino. E São Paulo sabia de cor e colocou na carta dele aos Filipenses. O capítulo 2 da carta aos Filipenses tem um hino que São Paulo colocou. E um hino que os cristãos cantavam e que fala disso. Olhe, fala do nosso Jesus. Ele, Jesus, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Tá aí, o que a carta aos Hebreus diz. Veja, esse hino aqui comprova. Ele tinha a condição divina, ele já era Deus. Por exemplo, os nossos amigos testemunhos de Jeová erram gravemente porque não acreditam que Cristo é Deus. Para ser cristão, você tem que acreditar que Jesus é Deus, que Jesus morreu por nós, como Deus. Na sua humanidade, o Filho de Deus morreu por nós. Senão você não é cristão. A primeira carta de João é claro. Aquele que nega que Jesus veio de Deus, né, é anticristo. Quer dizer, não é o anticristo, o bicho papão, não é isso. Quer dizer, é anticristo. Quer dizer, está caminhando contra aquilo que é a nossa fé. Então, ele veio na carne. Ele, tendo a condição divina, fez-se realmente homem. O verbo eterno do Pai se fez carne para se oferecer por nós. Veio com amor. Aí é como diz Santo Afonso de Ligório, né? Tem uma música tão bonita em italiano. Tu scende dalle stelle, tu desces das estrelas. E diz, não é? Ô meu Jesus, eu te vejo aí tremendo no frio. Te falta pão, te falta fogo. Ó Deus beato, quer dizer, ó Deus bendito. Quanto te custou nos teres amado? Quanto te custou? É por amor ao Pai, por amor a nós. Olha aí, vejam, estamos mesmo às vésperas do Natal. Maria, com Jesus no ventre, parte para a região montanhosa da Judeia, ali pertinho de Jerusalém, e dirige-se para lá apressadamente. Por que Maria tem tanta pressa? Imagine por quê. Pense, vá. Por que é que Maria tem pressa em ir à casa de Isabel? Por que é que Maria tem pressa? Veja, o que foi que o anjo disse à Virgem Maria, lá em Nazaré? Que ela ia conceber virginalmente. Essa é uma notícia difícil. E o anjo deu um sinal. Disse, olha, eu vou dar um sinal de que isso é verdade. Eu vou dar um sinal de que não é ilusão sua. A tua parente Isabel, que tu sabes que é bem idosa e que é estéril, ela está grávida. Ela está no 6º mês. Pronto. Assim que o anjo sai, Maria vai-se embora para ver. Ela vai ver o sinal. Pense no aperreio. Pense na ânsia. Pense na apreensão. Pense. Pense só. Compreende? Observe o que diz o Evangelho. Olhe, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou quem? Foi direto logo atrás de Isabel. Cumprimentou Isabel.
Não queria ver Zacarias, não. Zacarias não estava grávido. Queria ver Isabel se estava grávida. E aqui acontece uma coisa impressionante. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. João Batista. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? É de matar Nossa Senhora de surpresa e de alegria. Veja, ela foi caladinha, quietinha para ver se a prima estava grávida. A prima não só está grávida, a barrigona, 6º mês, mas a prima sabe do segredo de Maria. Veja o que ela diz. Veja, como pode a mãe do meu Senhor vir me visitar? Você imagina o alívio de Nossa Senhora? Você imagina a vontade de sorrir, de chorar, tudo de uma vez só? Então não é ilusão, então não estou doida. Então foi verdade. Então dentro do meu ventre vem o Messias. A prima Isabel já sabe. Quem contou a prima Isabel? O que é que Maria faz? Você lembra a sequência desse evangelho? Ela explode num grito de alegria. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta o Deus meu Salvador. Ele olhou para a minha humildade. Veja. Você entende? Maria coloca para fora. É como uma explosão. É a ansiedade que passou. É verdade. Deus me visitou. Compreende? Mas olha que Isabel diz coisas lindas. Primeiro, bendita és tu entre as mulheres. Ainda hoje a igreja não cansa de dizer isso todo dia na Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres. E o motivo? Bendito é o fruto do teu ventre. Veja, é fruto sim do ventre de Maria. Maria não é a chocadeira de Jesus. Maria é mãe realmente. É fruto do ventre dela. Toda a reverência que a gente puder ter pela Virgem Maria, os cristãos não adoram Maria. Os católicos não adoram Maria. Nem adoram imagem de Maria. Nem adoram imagem de santo nenhum. Os cristãos veneram. Mas a veneração que os cristãos dão a Nossa Senhora é maior do que a qualquer outro santo. Tanto que em grego o nome é hiperdulia. Dulia quer dizer homenagem, veneração. A gente presta aos santos um culto de dulia. Veja, a Deus a gente presta um culto de latria. O que é latria em grego? Adoração. Então nós prestamos uma teolatria, não idolatria. Teolatria, adoração a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aos santos nós prestamos um culto, quer dizer, uma homenagem de dulia, de veneração. As palavras gregas são bem diferentes. E para Maria não é uma simples dulia, é uma hiperdulia. Hiper, você sabe, é uma dulia maior. Uma dulia mais intensa, mas uma dulia, não latria. Veja, a própria Isabel é a primeira. Então a primeira herege é Isabel. A primeira idólatra é Isabel. Porque, veja, bendita és tu entre as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre. E dá à Virgem Maria o título mais belo dela, Mãe do meu Senhor. Senhor aqui já é Jesus, mas quando o Evangelho coloca Senhor, já pensa no Senhor ressuscitado. Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes, dirão os Atos dos Apóstolos. Então, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como você pode merecer que a mãe do Senhor seja sua mãe? É uma honra para nós. Aquela música tão bonita, que honra para mim chamar de minha mãe, a mãe do meu Deus, do meu Salvador. É uma honra. Como posso merecer? E aí, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria. E você não pula de alegria por ter Maria por mãe? Você não pula de alegria por trazer Maria para a sua casa? Seja discípulo amado de Jesus. Olhe João 19. A partir daquela hora, o discípulo amado, a levou para a sua casa. Olha o que Isabel diz. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Venha à minha casa. Pois nosso Senhor foi Cristo que mandou que você leve para a sua casa a mãe do Senhor.
porque ela é aquela que traz no ventre Jesus. E por último, no evangelho de hoje, a primeira bem-aventurança do Novo Testamento. A primeira bem-aventurança não é em Mateus 5, aquelas 8 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é esta: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E ela vai profetizar: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, me chamarão bendita, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Repare como é bonito. E para terminar esse negócio todinho, hoje o evangelho chama Maria de Arca da Aliança. E chama onde? Onde é que está aqui que ela é Arca da Aliança? Adivinhe, procure. Veja, hoje, vou repetir, viu? Hoje o evangelho chama Nossa Senhora de Arca da Aliança. Sabe como é isso? Porque esse evangelho de hoje está cumprindo a profecia do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 11. O que é que diz lá em Samuel? Anote aí, depois você lê, eu só vou explicar. Viu? Segundo Samuel 6, versículos 1 a 11. O que é que conta ali? Que Davi estava levando a Arca da Aliança para a região montanhosa de Judá, para Jerusalém. Escute só, lá vai a arca. A arca é toda de ouro e dentro tem a lei de Deus. Aí lá vai a arca, está certo? Quando chega no meio do caminho, a arca vai cair, alguém vai segurar, termina morrendo. Davi, com medo, diz: donde me vem, como pode a arca do meu Senhor vir à minha casa? Maria também vai para a região montanhosa de Judá, para a região de Jerusalém. A Encarém fica pertinho de Jerusalém. Tá certo? Vai levando Jesus, como a arca ia levando dentro dela a lei. Davi diz: como pode a arca do meu Senhor vir à minha casa? Isabel diz: como pode a mãe do meu Senhor vir me visitar? Aí Davi deixa a arca na casa de um tal de Obed-edom. Depois ele vê que Deus abençoou Obed-edom e depois de 3 meses leva a arca para a casa dele. Aí Lucas diz: Maria ficou 3 meses na casa de Isabel, como a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Vá, pega o evangelho de hoje, tá certo? E com esse complementozinho que está lá no fim do Magnificat. Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. E compare com 2 Samuel 6, 1 a 11. Tem que saber ler a Bíblia, viu, meu irmão? O que São Lucas está dizendo aí é que Maria é a Arca da Aliança. O que São Lucas está dizendo aí é que ela é aquela que traz dentro de si não as tábuas da antiga lei, mas aquele que é a própria palavra de Deus. Tá certo? Muito bem. Então, eu queria terminar hoje esse comentário do Evangelho rezando com a oração antiga da igreja dos cristãos espanhóis, do rito hispânico, rito antigo da igreja. Ó Cristo nosso Deus, nós te suplicamos que na tua vinda sejam fortificados os corações dos teus fiéis e os joelhos de quantos são débeis se reforcem. Pela tua visita sejam curadas as chagas dos doentes. Pelo toque de tua mão sejam iluminados os olhos dos cegos. Pelo teu sustento o passo dos mancos torne-se firme, e pela tua misericórdia sejam desfeitos os laços dos pecados. Faze que na tua segunda vinda do teu juízo possam alcançar-te com a alma exultante aqueles que agora vês acolher a vinda da tua mística encarnação já realizada, e conduze-os à doçura do paraíso. Isso, Senhor Jesus, que celebrando a tua primeira vinda no Santo Natal, de modo piedoso e santo, nós possamos acolher-te na tua segunda vinda. É este o desejo da igreja, é este o desejo nosso nesta antevéspera de Natal. Abençoe você, abençoe sua família, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde já um abençoado Natal, viu? Um santo Natal. Vá à missa, ou a da noite do Natal, ou a do dia, mas não deixe de ir. Certo? E fique em paz. Até domingo, se Deus quiser.